Olá, alunos! Nós vamos dar continuidade à revisão dos conteúdos do primeiro ano do ensino médio. Hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre o conceito de função. Vamos lá! Um pouco de história. O conceito de função, presente nos mais diversos ramos da ciência, teve na sua origem a tentativa de filósofos e cientistas compreender a realidade e encontrar métodos que permitissem estudar e descrever fenômenos da natureza. Ao longo da história, vários matemáticos contribuíram para que se chegasse ao conceito de função. O matemático alemão Leibniz atribuiu a denominação função, que é usada nos dias de hoje. Já a representação de função como f de x, ela foi atribuída ao suíço Euler. O matemático alemão Dirichlet escreveu a primeira definição de função, muito semelhante com aquela que nós usamos hoje. Aplicação do conceito de função. O conceito de função é um dos mais importantes da matemática e ocupa lugar de destaque em vários ramos, bem como em outras áreas de conhecimento. É muito comum e conveniente expressar um fenômeno físico, biológico, social por meio de uma função. Situação 1. João escolheu um plano de saúde para sua família, em que paga os valores fixos de R$ 140 mais R$ 20 por consulta num determinado período. Logo, o valor P pago por João pode ser expresso pela expressão P de x igual a 140 mais 20 vezes x, onde x é a quantidade de consultas feitas no mês. Situação 2. Na cidade de Recife, de acordo com os valores que entraram em vigor em 2015, o motorista de táxi cobra R$ 4,32 a bandeirada, mais R$ 2,10 por quilômetro rodado. Sendo assim, a gente pode expressar essa situação pela função P de Q igual a 2,10 vezes Q mais R$ 4,32. Por quê? Porque para cada quilômetro rodado, eu tenho que multiplicar 2,10 e somar a bandeirada de 4,32. Assim, a nossa lei de formação é P de Q igual a 2,10 vezes Q mais 4,32. Situação 3. O diagrama a seguir considera a quantidade de litros de gasolina e seus respectivos preços a pagar em um posto de combustível na cidade de Itapetí. Então, 1 litro nós pagamos 3,37, 2 litros 6,74, 3 litros 10,11, 50 litros R$ 168,50. X litros, 3,27 vezes X. Então, a quantidade de litros, o preço a pagar está relacionado à quantidade de litros que é colocado no combustível. Assim, podemos dizer que o preço a pagar é uma função da quantidade de litros que se coloca no tanque, ou seja, o preço depende do número de litros comprados. Sendo assim, podemos expressar a função P como sendo 3,27 vezes x. Essa é a lei de formação dessa situação. Situação 4. A tabela a seguir relaciona a medida do lado de um terreno quadrado L em metros e seu perímetro P, também em metros. Então, para a medida do lado 1, nós teremos um perímetro 4. Para a medida do lado do quadrado 2, nós teremos um perímetro 8. Se o lado do quadrado medir 2,5, o perímetro então irá medir 10. Se a medida do lado for 3, o perímetro será 12.
Se a medida do lado for 4,1, o perímetro será 16,4. Observe que o perímetro do quadrado é dado em função da medida do seu lado. Isso é, o perímetro depende da medida do quadrado. A cada valor dado para a medida do lado corresponde a um único valor do perímetro. Sendo assim, o perímetro P ele é 4 vezes a medida do lado do quadrado, ou podemos expressar como sendo P de L igual a 4L. Sendo assim, nós podemos dizer que o perímetro é uma variável dependente da medida do lado do quadrado L, e logo a medida do lado do quadrado L é chamada de variável independente. Uma maneira útil de interpretar uma função é considerar como uma máquina, onde os números que entram nesta máquina são processados ou calculados. Os números que saem da máquina são dados em função do número que entra. Observe a seguir a máquina de dobrar. Então, agora temos uma máquina de dobrar. Se entra o número 1 na máquina e a máquina é de dobrar, irá sair o número 2. Se entra o número 2, sai o número 4. Se entra o número menos 3, sai menos 6. 4,3, teremos 8,6. Se entra o número x, sai 2x. Dessa forma, está representado o número de saída. N é o número de entrada em função de x. Então, temos que N é igual a 2x. Essa é uma fórmula matemática em função de uma variável. Observe os conjuntos A e B, relacionados da seguinte maneira. Em A e B estão todos os números inteiros. E, para cada elemento de A, devemos associar o seu triplo em B. Então, por exemplo, o elemento menos 2 em A será associado ao menos 6, que é o seu triplo. O elemento menos 1 será associado a menos 3. O elemento 0 associado ao 0, o elemento 1 será associado ao 3, o elemento 2 associado ao 6. Note que todos os elementos de A terão uma correspondência em B, e que cada elemento de A tem um único elemento correspondente em B. Neste caso, nós temos uma função de A e B, que pode ser expressa pela função y igual a 3x. Essa é a noção de função por meio de dois conjuntos. Vamos ver agora um outro exemplo. Dado o conjunto A, 0 e 4, e o conjunto B, 2, 3 e 5, relacionamos A e B da seguinte forma. Para cada elemento de A, é menor do que um elemento de B. Logo, o 0 ele é menor do que o 2, ele é menor do que o 3 e ele é menor do que o 5. E o 4 é menor do que o 5, apenas menor do que o 5. Então, nós relacionamos o 0 com o 2, com o 3, com o 5 e o 4 apenas com o 5. Note que nesse caso nós não temos uma função de A e B, pois o 0 de A ele se corresponde a 3 elementos de B. Isso caracteriza que não é uma função. Outro exemplo. Dados A, menos 4, menos 2, 0, 2 e 4, e B, 0, 2, 4, 6 e 8, associamos os elementos de A aos elementos de igual valor em B. O menos 4 e o menos 2 ficaram sem correspondência. Já o 0, o 2 e o 4, nós vamos relacionar o 0 com o 0, o 2 com o 2 e o 4 com o 4. Observe, então, que há elementos em A que não têm correspondência em B. Neste caso, nós também não temos uma função de A em B. Definição e notação de função. Dados dois conjuntos de A e B,
Uma função de A em B é uma relação que indica como uma associação de elementos de X do conjunto A a um único elemento Y do conjunto B. Nós vamos usar a notação que X está relacionado a B por uma função f de x. E para cada elemento de A, nós teremos uma única representação em B. Usamos a notação f de x de A em B, que significa que para cada elemento x de A, corresponde a um único elemento f de x em B. Domínio, contradomínio e conjunto imagem. O diagrama de flechas a seguir representa uma função f de A em B. Então, teremos uma função f de A em B. Nós definiremos o A como sendo o domínio, o conjunto B como sendo o contradomínio. Então, o conjunto A é 2, 3 e 5, ele é o domínio da função. E o contradomínio é todo o conjunto B, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Imagem. Imagem são todos os elementos do conjunto B que são imagens de algum elemento de A. Logo, o conjunto imagem, ele é formado por 4, 6 e 10. Classificação das funções. As funções podem ser injetoras, sobrejetoras ou objetoras. As funções injetoras. Cada elemento da imagem, ela corresponde a um único elemento do domínio. Função sobrejetora. Todo conjunto imagem é igual ao contradomínio. Função objetora é se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Função injetora. A função é injetora se elementos distintos do domínio tiverem imagens distintas, ou seja, dois elementos não podem ter a mesma imagem. Portanto, não pode haver nenhum elemento do conjunto B que receba duas flechas de elementos do conjunto A. Função sobrejetora. Dizemos que uma função é sobrejetora se e somente se o seu conjunto imagem for igual ao contradomínio. Nesse caso, o conjunto B inteiro é o conjunto imagem. Sendo assim, iremos classificar a função como sendo sobrejetora. Função bijetora. Uma função é bijetora quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Neste caso, nós temos, então, que o conjunto B ele é todo o conjunto imagem e cada elemento de B recebe apenas uma flecha do elemento de A. Função e gráficos. Coordenadas cartesianas. A forma de localizar ponto no plano, foi primeiramente imaginada por René Descartes. O sistema cartesiano ele é formado por duas retas perpendiculares e tem uma origem O no plano, que é o ponto 0, 0. Isso nós já vimos na aula anterior. Agora nós iremos usar o plano cartesiano para descrever o gráfico das funções. O gráfico de uma função. O gráfico de uma função é o conjunto de pares ordenados x e y, onde x pertence ao domínio e f de x pertence à imagem. Como nós vamos reconhecer o gráfico de uma função? Para saber se um gráfico representa uma função, é preciso verificar se cada elemento do domínio existe apenas um único correspondente no contradomínio. Geometricamente, significa que a qualquer reta perpendicular ao eixo OX, ela deve interceptar o gráfico em apenas um ponto. Vendo o primeiro gráfico, é a linha vermelha. Nós vamos traçar uma reta perpendicular ao eixo OX. Vemos que essa reta perpendicular, ela traça o gráfico vermelho em apenas um ponto.
Logo, esse gráfico representa o gráfico de uma função. Já neste exemplo, o gráfico em verde, ao ser interceptado pela reta perpendicular ao eixo OX, percebemos que ele cruza o gráfico em 2 pontos. Logo, não é o gráfico de uma função. O gráfico em azul também é interceptado pela reta em 2 pontos. Logo, ele também não é o gráfico de uma função. Domínio e imagem de uma função a partir do gráfico. Nós podemos dizer que o domínio de uma função ele é representado no eixo x, e são os elementos que estão entre A e B. Já a imagem são os elementos que estão representados no eixo y, e eles estão compreendidos entre os pontos f de A e f de B. Zero de uma função. O zero da função é dado pelo valor de x, que faz com que a função assuma o valor zero, ou seja, é o valor de x onde f de x é igual a zero. O zero de uma função no seu gráfico é representado pelos pontos em que a função cruza o eixo do x. Logo, nós temos que o f de zero é zero, porque a função cruza em zero. F de 3 também é zero, porque a função toca o eixo do x no 3. F de 6 também é zero, porque a função cruza o eixo em 6. E f de 11 também é zero. Logo, essa razão tem como raiz o 0, o 3, o 6 e o 11. Função crescente e função decrescente. Todos os dias nós nos deparamos com notícias do tipo: o número de pacientes contaminados com coronavírus aumentou. O dólar fecha em queda após 4 altas seguidas. O mercado prevê mais inflação e uma queda maior do PIB e mais altas taxas de juros. Com o mercado de carros novos esteve em queda. A previsão da inflação em 2020 continua a subir. Repare que todas essas notícias, elas geralmente vêm acompanhadas de gráficos. Então, a interpretação de gráficos em crescentes e decrescentes, ela é comum e natural no nosso dia a dia. Vamos ver esse gráfico. Evolução dos casos de coronavírus no Brasil. Note que, no período observado de fevereiro a março, a taxa de crescimento aumentou, assim como o número de casos. Esse gráfico, nós podemos classificá-lo de gráfico de uma função crescente. Por quê? Porque à medida que o tempo passa, o número de casos aumenta, então ele é crescente. Sendo assim, nós podemos classificar as funções em crescente e decrescente. Função crescente: quando o valor de y aumentar, conforme o valor de x aumentar também. Sendo assim, nós teremos uma função crescente. Quando o valor de y diminuir, conforme o valor de y aumentar, nós temos uma função decrescente. Vamos pensar no Enem. Vamos ver uma questão do Enem. Primeira questão. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrando a seguinte informação, que apresenta a evolução de vendas em reais de um certo medicamento ao longo de 2011. Então, neste gráfico nós temos a quantidade de vendas em 2011, de mês a mês, de um determinado produto. E se pergunta,
De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram junho e agosto. Por quê? Porque, de acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram em junho e agosto. Portanto, é a letra E. Exemplo 2. A função y igual a f de x é crescente de 1 a 3 e decrescente de 3 a 4 e é constante para x maior que 1. O gráfico que mais se adequa à representação de f de x é letra E. Por quê? Porque neste gráfico representa que de 1 a 3 ela é crescente, de 3 a 4 é decrescente e a partir do 4 ela é constante. Exemplo 2. Observe o gráfico abaixo de uma função definida no intervalo menos 5 e 6, fechado em menos 5 e fechado em 6. Temos então esse gráfico que representa uma função definida de menos 5 a 6. Essa função é decrescente em que intervalo? Resposta letra D. Ela é decrescente no intervalo de menos 3 a 0 e também em 5 a 6. Mais uma vez, um exercício do Enem. Exemplo 4. Um cientista trabalha com espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. O gráfico representa a quantidade de bactérias de cada espécie em função do dia da semana. Então, olhando o gráfico, nós temos a quantidade de cada uma das espécies em cada dia da semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Se pergunta em que dia da semana tem a quantidade total de bactérias no ambiente de cultura foi máxima. Então, eu preciso fazer a soma dia a dia da quantidade de bactérias 1 e 2 para poder descobrir qual foi o dia com a máxima das duas espécies juntas. Sendo assim, a quantidade total de bactéria no ambiente de cultura foi máxima na terça-feira, pois na terça-feira nós temos 800 mais 1.100, que dá 1.900. Sendo que na segunda o total é 1.600, na quarta 1.750, na quinta foi 1.500, na sexta 1.700, no sábado 1.290 e domingo 1.350. Portanto, a terça-feira com 1.900 continua sendo o dia em que a cultura foi máxima. Então, resposta letra A, terça-feira. Vamos agora aos exercícios de fixação que se encontram nas orientações educacionais de matemática, primeira série, primeiro bimestre. Lembrando que nós estamos fazendo revisão do primeiro ano, por isso estamos usando o material da primeira série. Então, exercício 1. Sabendo-se que f de x igual a 5x menos 2, determine f de 4. Exercício 2. A figura apresenta um boleto de cobrança de mensalidade de uma escola referente ao mês de julho de 2008. Se m de x é o valor em reais da mensalidade a ser paga e x é o número de dias em atraso, então é para você escolher qual é a expressão que melhor representa m de x. Exercício 3. Esboce o gráfico da função y igual a x mais 2. Exercício 4. O gráfico da função f de x
está representado na figura a seguir. Então, para você marcar a alternativa que é falsa. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem os exercícios e em seguida nós vamos corrigi-los. Vamos à correção. Sabendo que f de x igual 5x menos 2, determine f de 4. Então, eu vou colocar 4 no valor do x e vou calcular. 5 vezes 4 menos 2 é igual a 20 menos 2, que é igual a 18. Então, f de 4 igual a 18. Exercício 2. A figura abaixo representa um boleto com a cobrança da mensalidade de uma escola relativa ao mês de junho de 2008. Se M é o valor em reais da mensalidade a ser paga e X é o número de dias que está em atraso, pede a expressão M de X. Então, pelo boleto, nós pagamos 40 centavos por dia de atraso. Então, é 40 vezes X, mais 10, que é a multa, mais 500, que é o valor da mensalidade. Então, fica 0,40 vezes X, mais 10 da multa, mais 500. Então, 0,40 vezes X, 0,40x. 10 mais 500, 510. Então, a resposta é a letra C. M de x é igual a 0,40x mais 510. Agora, no exercício 3, nós vamos esboçar o gráfico da função y igual a x mais 2. Para construir o gráfico, nós montamos uma tabela com os valores de x, calculamos os valores de y, formamos os pares ordenados x e y e marcamos esses pares ordenados no plano cartesiano. Para a coluna do x, eu vou escolher valores. Eu escolhi o menos 2, o 0 e 2. Você pode fazer outros valores, mas o gráfico será o mesmo. Então, colocando na coluna do x, menos 2, 0 e 2. Vou calcular para x igual a menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Então, vou marcar o ponto menos 2, 0. Para x igual a 0. 0 mais 2, 2. Vou marcar o ponto 0, 2. Para x igual a 2. 2 mais 2, 4. Vou marcar o ponto 2, 4. Então, no plano cartesiano, marcando os pontos menos 2, 0, 0, 2 e 2, 4, que estão em azul, nós podemos traçar o gráfico da função y igual a x mais 2. Não esqueça de construir o gráfico com a régua. Vamos então agora à questão 4. Vamos agora corrigir a questão 4. O gráfico da função f de x é representado na figura abaixo. Observe o gráfico e assinale aquilo que está incorreto, assinale o que é falso. Repare que, na primeira parte do gráfico, de 0 a 4, nós temos a função y igual a x. F de 4 é 4, f de 3 é 3, f de 2 é 2, f de 1 é 1 e f de 0 é 0. Na segunda parte, nós temos a função constante. F de 4 é 4, f de 5 é 4 e f de 6 também é 4. E de 6 a 8, nós temos uma função decrescente. Então, vamos verificar o que é verdadeiro ou falso. Na letra A, repare que os itens estão fora de ordem. Eu vou seguir essa ordem que está aí, mesmo estando fora de ordem, para que a gente não confunda. Então, f de 1 mais f de 2 igual a f de 3. F de 1 é 1, f de 2 é 2 e f de 3 é 3. Então, 1 mais 2 igual a 3. Verdade. Letra D, que é o segundo item. F de 4 menos f de 3 igual a 1. F de 4 é 4, f de 3 é 3 e f de 1 é 1. 4 menos 3 é 1. Verdade. Vamos ver a letra E. F de 2 mais f de 3 igual a f de 5. F de 2 é 2, f de 3 é 3. 2 mais 3 é 5. Mas o f de 5 é 4. Então, esse item, que é o quarto item, é falso. Então, vamos marcar a letra E
como sendo falsa. Agora é a sua vez. Para fixar o conteúdo, eu sugiro que você acesse o material das orientações educacionais no Aplique-se, relativo à primeira série do ensino médio, primeiro bimestre. Lembrando que nós faremos a nossa revisão até o mês de maio. Leia o material, ouça os podcasts e faça os exercícios propostos da matéria sobre definição de função, construção e análise de gráfico, que estão na página 17 até a página 24. Poste suas dúvidas no mural, pois este é o nosso canal de comunicação. Nos vemos na próxima aula. Um abraço!